Capítulo 145. Machados gigantes e flechas mágicas. Os 30 machados gigantes que giravam em alta velocidade no ar eram como beijos do diabo, eles apenas traziam destruição para onde quer que passem. Os soldados em armaduras pesadas foram separados em dois facilmente, como se fossem tofu macio. Todos ficaram chocados ao ver seus próprios corpos cortados pela metade, com as partes inferiores ainda caminhando, enquanto as partes superiores ficavam para trás no ar. Uma enorme quantidade de força penetrou diretamente nos corpos dos soldados. Suas armaduras, espadas longas e membros rasgados voavam para o ar com as lâminas e os machados. O sangue que jorrou no ar tingiu o azul do céu de vermelho. Ninguém podia bloquear esses perversos machados mortais. Os gritos aterrorizados ressoaram no campo de batalha após um breve momento. Algumas pessoas só tiveram seus membros arrancados e não morreram imediatamente, então eles se debruçaram sobre suas feridas e gritaram e choraram. Isso era como um inferno na terra. O guerreiro do atributo terra tinha estado em muitas guerras e batalhas, mas foi a primeira vez que ela viu algo tão sangrento e cruel. Uma perna caiu ao lado dele. O guerreiro reconheceu a perna, pertencia a um de seus soldados. Esse soldado estava rindo perversamente há 3 segundos, batendo sua espada em sua armadura, e não podia esperar para entrar em Chambord para saqueá-la. Tudo que restava dele eram alguns ossos e carne picada. Os machados giratórios abriram um caminho de morte com cerca de 30 metros de comprimento e 5 metros de largura. Após a força devastadora cair sobre eles, todos ficaram esgotados, eles diminuíram a velocidade e depois caíram no chão. Apenas um ataque de Chambord fez com que os 200 soldados da infantaria pesada do reino Xuan sofressem perdas de 1/4 de seu tamanho. Os sobreviventes foram encharcados pela chuva de sangue e suas armaduras e roupas internas estavam todas molhadas. Os ossos e a carne cortada também cobriram a superfície de seus corpos. A morte e a crueldade os assustaram, e também os entorpeceu. Os gritos de seus parceiros, que foram gravemente feridos, ainda ressoavam em seus ouvidos. Os soldados do exército da aliança que acusaram Chambord entraram em um estado temporário de terror e hesitação. Mas logo, eles se recuperaram e se esforçaram enquanto rugiam e continuavam a avançar, porque os 30 homens fortes na frente deles estavam sem armas depois de jogarem os machados. Avancem, mate-os. Se vinguem por nossos irmãos. O guerreiro do atributo terra levantou-se do chão enquanto rugia com raiva e avançou para frente. Contudo, as ações que os 30 homens fortes tomaram fez com que os soldados no exército da aliança se sentissem como se tivessem sido tratados com injustiça. Os 30 homens fortes que dominavam e tinham uma presença forte protegiam suas cabeças com as mãos enquanto se separavam em 2 grupos de 15 pessoas cada. Depois disso, eles moveram suas pernas e correram. Sem o peso dos machados pesados, essas 30 pessoas correram mais rápido do que coelhos. Em alguns segundos, eles se afastaram da faixa de ataque do exército da aliança. Eles correram para os arbustos verdes e amarelos, que estavam longe, e desapareceram como se fosse um milagre. Merda! Seus bastardos! Seus covardes, insetos! Vocês são uma vergonha, desertores! Os soldados do exército da aliança e os reis ficaram loucos e irritados quando viram os homens fortes fugir. Seus corações pareciam que iam parar e eles quase vomitaram sangue. Depois de sofrerem uma perda tão grande para esses 30 homens fortes que lançaram seus machados, eles queriam vingança. Mas antes que eles pudessem revidar e fazê-los pagar, seus oponentes fugiram sem qualquer senso de orgulho ou dignidade. Parecia que eles concentravam tudo em um soco para atacar o alvo e imediatamente desapareciam depois disso. Isto os fez se sentir realmente estranho e fez a aliança se sentir muito impotente. A boa notícia para eles era que o rei de Chambord não escapou. Fei tornou-se rapidamente alvo do ódio e das ofensas. Avançar. Vamos matar seu rei. A aliança estava em estado de desespero e furiosa. Todos os olhos dos soldados ficaram vermelhos quando o sangue encheu os capilares nos olhos, fazendo com que eles parecessem um monte de coelhos.
Eles rangeram os dentes e avançaram em direção a Chambord, e sua formação continha todas as suas forças. Todos juraram em sua mente que irão enfiar o cabo do machado na bunda desse homem sem vergonha. No outro lado, a bandeira vermelha no morro moveu-se novamente. Uma enorme formação de escudos de ferro que estava na parte frontal das formações de Chambord começou a se mover. O que foi surpreendente foi que os mais de 10 escudos de ferro não se uniram e não marcharam para frente para formar uma linha de defesa. Em vez disso, eles se separaram em 2 grupos e se moveram para 2 lados completamente diferentes, ao mesmo tempo em que expunham o rei e os mais de uma centena de oficiais de execução da lei para as lâminas e ataques da aliança. Neste ponto, a formação de Chambord era muito estranha. Estava em forma de U e passava uma sensação muito especial e despreocupada. Isso fez as pessoas sentir que Chambord não estava tentando se defender, mas dando as boas-vindas à invasão do exército da aliança com os braços abertos. Fei tocou o grande cão negro e recuou lentamente para uma colina que estava um pouco mais distante. Esta ação foi interpretada como se ele quisesse escapar dos olhos do exército da Aliança dos 9 Reinos, e isso os tornou mais agressivos e insanos, e sua decisão de avançar mais firme. Mas para Fei, ele só queria ficar com as crianças. Essas crianças eram excelentes estudantes da Academia Civil e Militar de Chambord. A maioria deles era de famílias pobres, elas eram mais maduras e eram beneficiárias da bolsa de estudo do rei. Para Fei, elas eram um dos fundamentos importantes para a futura ascensão e sucesso de Chambord. Por isso, apesar de toda a discordância de seus ministros e oficiais, Fei levou-os a este perigoso campo de batalha para deixá-los experimentar a crueldade das guerras e as situações complexas que mudam a cada segundo. Meus filhos de Chambord, não tenham medo. Agora abram seus olhos, observe tudo o que está acontecendo à sua frente de perto. Veja como seus pais estão lutando com esses malditos invasores e sintam a atmosfera no campo de batalha com seus corações. Porque um dia, você estará fazendo o mesmo que seus pais, protegendo suas casas e entes queridos lutando contra seus inimigos com armas afiadas. Lembre-se, cada aluno da Academia Civil e Militar de Chambord pode ser um soldado valente com um status baixo, mas vocês não devem ser um general tímido e assustado com um status de prestígio. Fei disse enquanto olhava para todas as crianças com um sorriso encorajador. Depois ele de repente ergueu a voz e gritou: "Vocês entenderam?" "Entendido, diretor." Todas as crianças disseram em uníssono enquanto assentiam com a cabeça. O respeito e a admiração em seus olhos fizeram Fei sentir-se como um verdadeiro rei. Neste momento, a aliança finalmente estava a menos de 10 metros da formação de Chambord à medida que continuavam com o avanço. 50 oficiais de execução da lei estavam em seu lugar livremente. Eles apenas levantaram seus escudos e lanças e ficaram em alerta, mas eles realmente não se importaram com seus inimigos, que estavam avançando até eles como uma intenção perversa. Matem todos. O exército da aliança viu o sinal da vitória, e o guerreiro de atributo terra ergueu os braços e gritou para aumentar a moral de seus companheiros. Mas neste momento, uma estranha situação surgiu. O céu que era azul e não tinha uma única nuvem de repente foi iluminado por muitas cores, como se houvesse vários sóis no céu. Como se ele sentisse algo, o guerreiro de atributo terra olhou para cima com espanto. Mas antes que seu sorriso pudesse ficar em seu rosto por muito tempo, o que ele viu causou um terror sem precedentes em seu rosto. O terror em seu rosto se intensificou e sua pupila de repente se contraiu enquanto gritava: "Não!" Bum! Crack! Vosh! Um segundo depois, todas essas luzes coloridas caíram no chão, e esse foi o início de uma catástrofe horrível. Explosões violentas, salpicos de gelo e granizo, relâmpagos chocantes e venenos maliciosos envolveram instantaneamente o exército da aliança que estava avançado. O fogo, o gelo, o relâmpago e o veneno que caiu do céu causaram danos insanos e tiraram inúmeras vidas. Gritos e lamentos tristes ressoaram no campo de batalha um após o outro. Magos. Eles têm magos. E uma armadilha. Nós fomos enganados. Retirem-se, rápido.
Mãe, salve-me, salve-me, por favor. Ah, minhas pernas. Minhas pernas se foram. O exército da aliança, que foi influenciado e cego por seu ódio e preconceito, ficou atordoado. O guerreiro de 2 estrelas de atributo terra, que estava avançado na frente, não teve a chance de fugir. Ele foi atingido por uma flecha de gelo, uma flecha de fogo e uma flecha de relâmpago ao mesmo tempo. Em um instante, seu corpo foi transformado em uma pilha de carne fedorenta. Sua energia de guerreiro de 2 estrelas não pode salvar sua vida, e a espessa armadura em seu corpo também não pode protegê-lo contra o ataque repentino. A formação de infantaria pesada blindada do reino Xuan também foi quase instantaneamente eliminada. O ferro era um dos melhores condutores de eletricidade. Também era um bom condutor para o calor, tanto o frio quanto o calor podiam se espalhar facilmente sobre ele. Os soldados da infantaria pesada blindada, que sobreviveu aos machados, não podiam se proteger desse ataque, e as espessas armaduras de ferro que deveriam protegê-los se transformaram nas armas que os mataram. Em um curto período de tempo, quase todos foram mortos a menos de 10 metros das formações de Chambord. Os soldados que tiveram azar e não morreram pelas flechas imediatamente foram queimados até a morte ou congelados até a morte em suas armaduras. A balança da vitória inverteu-se instantaneamente, como se todo o peso fosse retirado de um lado. Neste momento, os soldados da aliança que estavam perto e os reis do exército da aliança que estavam mais longe perceberam a fonte desse ataque mágico devastador. Há algum tempo, as mulheres que compunham a arena nas 6 carruagens atrás das formações de Chambord tinham saído e estavam de pé na colina em frente às carruagens. Cada uma delas tinha um longo arco em suas mãos e uma enorme energia mágica surgiu em torno delas. Uma única flecha poderosa, que estava cheia de um poder mágico devastador, foi disparada de suas mãos. Assim como a foice do ceifeiro cruel, as flechas coloridas foram atiradas na formação de infantaria que estava avançando para Chambord como uma enorme inundação impiedosa. Deus, um total de 26 arqueiras mágicas. Todos no lado da aliança quase perderam suas habilidades de falar e pensar, como se todos estivessem sido atingidos por um raio. Os reis do exército da aliança examinaram suas presas sem rodeios. As presas que eles achavam que eram fáceis de obter, de repente, nas suas mentes as imagens de bonitas e ingênuas foram destruídas e para eles, elas se tornaram representantes do ceifador cruel. Seus olhares mortais, movimentos suaves de carregar as flechas e puxar seus arcos, tudo parecia cruel neste momento. Uma série de flechas mágicas de gelo, fogo, raio e veneno eram como beijos íntimos do ceifador cruel e foi atirado contra os outros soldados do exército da aliança que ainda estavam avançados como alvos. Muito rápido. A velocidade de tiro das arqueiras era muito rápida. As pessoas só conseguiram ver as imagens posteriores deixadas por seus braços suaves e dedos esguios no ar. A ponta da flecha afiada parecia estar tocando as flechas que foram disparadas antes de seu fim. Juntas, todas as flechas seguiam múltiplas trajetórias. Em menos de 10 segundos, essas 26 meninas puras dispararam mais de 1000 flechas mágicas. Havia mais de 1000 flechas mágicas letais e destrutivas.